Muito bem, Rose, você assina esta coluna, como a gente costuma fazer, abre o espaço para você fazer as honras, iniciar aqui a entrevista, para a gente falar um pouco sobre a movimentação para este pleito e outras questões da política. Bom, a gente tem que começar do fato que está esquentando as informações em relação ao PL, neste momento aqui no estado do Amazonas. Todo mundo sabe, o PL é o partido do presidente da República, Jair Bolsonaro. Há um diálogo e há uma grande expectativa de que o PL esteja realmente no palanque do governador Wilson Lima, fazendo, portanto, o governador o candidato do presidente. Aliás, ele já conseguiu essa liberação do partido dele, União Brasil, a gente também trouxe essa informação aqui. Mas nos últimos dias surgiu uma informação em relação a um possível veto caso a configuração do governador tenha outro candidato ao Senado. Até que ponto essa informação é verdadeira? Até que ponto isso é boato? Esclareça para a gente, Alfredo Nascimento. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês. Assim, eu sou presidente estadual do partido aqui no estado, sou presidente nacional de honra e sou da executiva do meu partido. Nós temos um pré-acordo com o governador Wilson Lima de que nós participaremos ou participaremos da chapa majoritária. O que é a chapa majoritária? Existem 3 cargos, é o cargo de governador, de vice e de senador da República. A primeira exigência nossa, como partido do presidente da República, é que aquele candidato ao governo que nós apoiarmos seja aqui o palanque do presidente Bolsonaro. Essa é a exigência primeira. A segunda exigência é que nós participemos da chapa majoritária. E o que está acordado com o governador é que nós participaremos dessa chapa, indicando o candidato ao Senado. E será o candidato ao Senado do PL, o Coronel Menezes, porque é candidato do presidente Bolsonaro e também será, por consequência, candidato do Partido Liberal. Então, se disser a respeito de conjecturas, disso, daquilo, ninguém pode falar em nome do partido aqui do Estado, a não ser eu. Eu sou o presidente do partido e sou eu que assino pelo partido. E o que está acordado previamente com o governador é exatamente isso. Lá atrás, o Davi Almeida, o prefeito, me procurou. O secretário Sebastião Reis era do PL, ele esteve na executiva nacional do partido tratando da participação do Sabá Reis como candidato a vice-governador daquela chapa que ele apoiasse, daquele candidato ao governo que ele apoiasse, no próprio Partido Liberal. Na véspera ou antivéspera da eleição, uns dias antes da eleição, o Davi me comunicou que o Sabá iria para o Avante, porque ele precisaria ter um candidato do Avante como candidato a vice daquela chapa ou daquele candidato ao governo que ele apoiasse. Daí para lá, eu não conversei mais com o Davi sobre isso, até porque ele não é candidato a nada. Ele é prefeito da cidade e é um apoiador. Claro que um apoiador importante, tanto quanto é o Partido Liberal e tanto quanto é o presidente da República, qualquer que seja a candidatura. Então, em resumo, essa história de quem vai ser e como não vai ser, isso é um problema do governador. Nós apoiamos o governador Wilson Lima se isso for cumprido. Até dia 4, que é a nossa convenção, isso tem que estar bem amarrado, tem que estar bem acertado. 1, palanque do presidente Bolsonaro. 2, candidatura ao Senado do Coronel Menezes. Isso que eu tenho acompanhado pela imprensa, do partido lançar um outro candidato do Avante, não é problema meu, né? Até a legislação permite. É um pouco fora do padrão, é um pouco fora do que está acordado, mas eu não tenho como interferir dentro do Avante. Agora, quem for o candidato a vice do Avante, dentro dessa chapa majoritária, quem estiver fazendo parte, representando o Avante, ou o partido A, B, C, nessa composição com o governador Wilson Lima, obrigatoriamente, legalmente, vai ter que apoiar o candidato nosso ao Senado, sob pena de rompimento e descumprimento desse fechamento de questão. Agora, eu posso falar sobre o quê? Eu posso falar sobre o PL, eu posso falar sobre o que eu estou conversando, foi conversado previamente e o que deve ser feito. Se não for feito desse jeito, a coisa muda de figura. Mas eu não tenho motivos, até porque o governador não me disse nada diferente.
Nós vamos conversar um pouco antes da convenção sobre isso, para que eu esteja presente, para que o partido esteja presente. Esses dois pré-requisitos têm que ser cumpridos. E, da minha parte, não tem nenhum tumulto, essa discussão, esse disse-me-disse, isso de quem manda sou eu sou que digo, eu sou que faço, isso é comum na política. Todo ano eu estou acostumado, nesses 38 anos de vida pública, a ouvir isso. Mas eu sempre fui muito paciente, muito tranquilo, muito calmo, e vale para mim o que foi dito, o que foi acertado. E vai ser formalizado se isso for cumprido. O que for diferente disso, vai ter que recomeçar tudo de novo. Mas, da minha parte, nesse entendimento com o governador do Estado, não tem nenhuma dificuldade desde que seja cumprido isso, né? E voltando ao assunto do Avante, quem será o vice, isso é um assunto do governador do Estado, do candidato ao governo, que vai discutir esse apoiamento vindo do prefeito. Quem vai ter, se vai ter outro candidato por fora, se não sei o quê, quem fizer parte da coligação, o representante do Avante, se houver nessa coligação, obrigatoriamente tem que ser palanque do presidente Bolsonaro. Muito bem. Deixa eu ver se eu compreendi. Aliás, o senhor foi muito claro, muito claro. Eu só vou fazer um resumo até para auxiliar, porque são muitas informações. A prioridade é a estratégia que o PL traçou regionalmente e nacionalmente. Palanque para o governador do presidente, palanque para o presidente Bolsonaro no Amazonas, o candidato ao governo. A prioridade do PL também de eleger um senador da República e também a sua chapa federal, naturalmente. Você não citou, mas naturalmente a sua chapa federal, porque isso é prioridade em todos os partidos, não deixaria de ser no PL. Nessa configuração de aliança, isso tem que estar abarcado. Caso os partidos que estejam aliançados tenham outras estratégias e lancem candidatos que vão concorrer com o que está acordado, o PL pode dar um passo atrás. É isso? Não, eu não mando nos outros partidos. Eu não tenho ingerência nenhuma sobre os outros partidos. O meu acordo é com o candidato a governador, é com essa chapa majoritária. O que eu estou dizendo é quem fizer parte dessa combinação de partidos que esteja representando qualquer que seja o partido, vai ter que fazer parte do apoio a essas candidaturas majoritárias, ao candidato a governador, a vice-governador e a senador. Então, se o Avante indicar alguém que for o vice da coligação, ele tem que, na coligação, apoiar o nosso candidato ao Senado. Se ele lança um outro candidato correndo por fora, que é pouco, não seria muito normal, mas pode ser feito. O TSE já decidiu sobre isso, e você pode ter no mesmo partido vários candidatos. Eu poderia ter no PL o candidato Menezes ao Senado e um outro candidato sair em paralelo, avulso, como se diz na prática, pelo próprio partido. Mas o acordo que eu tenho é que essa conjuntura apoia o nosso candidato ao Senado e o presidente da República. Esse é o acordo que eu tenho. Eu não tenho que fazer acordo com o prefeito Davi, com o João, com o José. Eu tenho que fazer acordo com aquele candidato ao governo que nós, do Partido Liberal, que é hoje o maior partido do país, é o partido do presidente da República, cumpram essas exigências todas que nós fizemos, que são coisas muito simples. Apoia o nosso candidato, que é candidato a presidente da República, que é normal, e o próprio governador quer esse apoio, porque as coisas vão mudar substancialmente quando o presidente da República disser que é ele o candidato, se isso ficar fechado até a convenção, né? E tem o nosso candidato ao Senado da chapa majoritária, porque desde o início foi discutido isso, né? Eu sou pré-candidato a deputado federal e, naturalmente, sobre o que você complementou, a nossa chapa de federal, de estadual, vai fazer parte disso. E o governo tem que cuidar dessas candidaturas e apoiar essas candidaturas. Mas voltando à chapa majoritária, para mim está muito claro, está sem problema, sem confusão. Esse tumulto que é esse, aquele clima, é hoje, amanhã é o João, é o José, vai ser o Sabá, não vai mais ser, isso não é problema meu, não é problema meu. Eu acho até, isso é a minha opinião pessoal, que a contribuição maior para o prefeito Davi, de todos esses nomes que estão sendo ventilados, em função da experiência, da capacidade política, seria o Sabá Reis, como foi acertado lá no início. Mas eu não posso interferir nisso, ele não é do meu partido.
ele é do Avante do prefeito Davi. E essa escolha, a escolha do vice, é responsabilidade do candidato ao governo. Ele vai discutir com o prefeito quem será, mas é um problema deles. Agora, eu vou exigir o cumprimento dentro dessa coligação do que estabelece a legislação. Da mesma forma que se isso acontecer, do indicado a vice da chapa do governador, se insurgir contra a candidatura do nosso candidato ao Senado, do presidente da República, isso vai dar confusão na eleição. Então, dentro dessa coligação, não pode existir separação. Agora, lançar um candidato avulso correndo por fora, não há impedimento legal. Eu acho, sabe, meio estranho, mas não há impedimento legal e eu não posso interferir nisso. Entendi. Ficou claro agora, sim. Gente, você tem uma pergunta, né? Tem, eu queria saber qual o caminho alternativo, se esses requisitos que o senhor acabou de citar, né, esses pré-requisitos, não forem cumpridos, qual seria o caminho alternativo para o PL? De que forma que o PL vai se comportar se esses pré-requisitos não forem cumpridos? Tem um programa interessante que a pessoa fala assim, eu prefiro não comentar. Mas, assim, eu não jogo com essa possibilidade. Mas, naturalmente, quem está fazendo política há 40 anos como eu, naturalmente, se isso tudo não acontecer, é coisa tão simples que eu acho que vai acontecer, naturalmente a gente tem um plano B. Naturalmente se tem um plano B. Não gostaria de que isso acontecesse, não quero que isso aconteça, não estou torcendo para isso, mas todo mundo se prepara para os imprevistos, especialmente da política, que ela muda. Eu já vi isso mudar no palanque, na hora da convenção, na hora do anúncio dos candidatos. Mas a minha relação com o governador do estado ela é muito lúcida, né? Como é com todo mundo. Eu falo com todos os políticos, não tenho dificuldade, não tenho a má fama de dar pernada, de fazer isso, dizer aquilo. Então, para mim está muito claro desde a primeira conversa, né? Nós sempre tratamos dessa forma. E eu contei para vocês exatamente o que aconteceu. Por que está tendo esse disse-me-disse? Porque lá atrás, o próprio prefeito Davi me procurou, o Sabá Reis era afiliado ao PL, o Davi esteve comigo em Brasília, nacional do meu partido, conversamos juntos, e o Davi disse como seria. Ele mudou de ideia, é um direito que ele tem, e eu não posso fazer nenhuma exigência sobre isso, né? Eu não tenho nenhuma ingerência sobre a vontade do prefeito, nem sobre o partido que ele dirige aqui no estado. Eu dirijo um partido político que é o Partido Liberal, e o acordo que nós fizemos é esse: um, candidato presidente; dois, o candidato nosso ao Senado, que é o Coronel Menezes. Presidente do PL Amazonas, Alfredo Nascimento, Rafael Campos aqui tem uma pergunta para o senhor. Há poucos dias a gente conversou aqui na Band News Difusora com o Coronel Menezes, que é o pré-candidato ao Senado, que o senhor tem citado agora. E nessa entrevista, ele foi questionado sobre as notícias, os boatos, as questões dele poder aparecer como um vice na chapa do governador Wilson Lima. E ele disse que está à disposição, que o primeiro projeto é o Senado, mas que está à disposição da coligação, que está à disposição ali para compor. Como é que o senhor avalia isso? Existe essa possibilidade dentro do PL também? Eu nem avalio isso, porque isso não foi tratado comigo. Foi tratado comigo aquele que é candidato ao Senado. E quem toma as decisões de fechamento de questão nesses entendimentos de composição sou eu aqui no estado. E desde o início da nossa conversa, o Coronel Menezes, ele é candidato ao Senado. Isso foi dito pelo próprio presidente da República, que, aliás, falou da convenção sábado, da qual eu participei, porque sou convencional e tenho que votar, participei online. Na convenção lá do Rio de Janeiro, o próprio presidente da República já disse que ele é candidato ao Senado, e isso foi dito para mim lá atrás. Todos conhecem a minha história, e eu naturalmente seria alguém candidato ao Senado. Quando houve essa entrada do presidente, e o presidente tem uma relação muito próxima, gosta muito do Menezes, fez essa exigência para que... Exigência não, ele fez essa colocação para que nós tivéssemos o Coronel Menezes como candidato ao Senado. Então, assim, para mim, o que está acertado comigo e o que eu vou assinar, o que eu vou colocar na convenção e vou mandar para o TRE é o nosso candidato ao Senado. Isso tem que fazer parte dessa composição que nós acertamos.
Muito bem, eu também tenho aqui a minha pergunta. O senhor e as pessoas que estão nos ouvindo sabem a sua experiência política de articulação, tanto no estado do Amazonas como nacionalmente também, como o senhor próprio citou, é presidente de honra do PL e já foi presidente do partido por muitos anos também, ministro, enfim. Nesta conjuntura atual, essa confusão, esse disse-me-disse, como o senhor falou, uma certa instabilidade e pressão em torno do governador Wilson Lima, que está em meio a uma campanha que será muito dura, o senhor acha que isso também tem a ver com o excesso de protagonismo de algumas lideranças que estão no entorno, que ele construiu também, né, essa aliança? E eu me refiro especificamente à postura de Davi Almeida. Eu não estranho, eu sei que é do perfil político dele, do prefeito Davi Almeida, essa postura de estar realmente à frente, falando sempre, se posicionando, mas neste momento de construção que o protagonista é o governador e tem o estilo dele que é mais calado, o Davi, reiterada vezes, né, tem se colocado dessa maneira. Eu vou indicar o vice tal dia, eu vou indicar o vice tal dia, quando naturalmente a gente ouve isso do candidato a governador. O senhor acha que essa postura atrapalha mais que ajuda num momento como esse? Eu acho que sim, mas eu não acredito que as conversas pessoais entre eles estejam sendo feitas desta forma. Pode ser até que externamente o Davi esteja colocando assim, mas o Davi não é candidato a nada. A opção que tem o Davi, que tem planos futuros, é ficar com o governador do estado. Isso de fazer acordo com o João, com o José, com a Maria, com o candidato A, B ou C, não está sendo tratado disso. As pessoas têm que acompanhar os entendimentos. A gente também não pode perder a lógica da política. O governador do estado, ao se aproximar do prefeito Davi, fez isso de uma forma muito objetiva, muito direta, apesar dele ser calado, de falar pouco. Ele fez convênios com a prefeitura. Eu fui prefeito, eu posso falar sobre isso, porque eu fui prefeito dessa cidade 3 vezes e eu sei o que significa 580 milhões em recursos repassados pelo governo do estado para investimentos na prefeitura. Então tem todo o trabalho prévio, e é um trabalho de investimentos na cidade de Manaus, mas é um trabalho que está ligado, que está junto a esse apoio político. Eu não vejo assim, para o prefeito Davi, nenhuma outra opção que não seja o governador Wilson. Ele vai apoiar quem? O Eduardo? Ele vai apoiar o amazonino? É bem complicado isso, porque naturalmente o Davi é candidato a prefeito da próxima, a reeleição a prefeito da próxima eleição municipal. Mas eu não quero fazer nenhum comentário sobre isso, eu quero fazer comentários, como já fiz, sobre aquilo que eu tenho alguma ingerência, que é o meu partido. E o meu partido tem posição em relação a isso, eu não tenho posição dúbia, a minha posição é muito clara, isso da relação do governador, de ser mais pacato, de ser mais passivo em relação a algumas coisas, do Davi ser mais ousado em relação aos posicionamentos que faz, é da relação dos dois. Eu tenho uma posição e eu teria uma posição, não sei se é a mesma posição do Wilson, do governador Wilson. Não é? Mas ele tem o jeito dele fazer política, ele tem a forma de fazer política, e a gente tem que respeitar os outros do jeito que eles são, do jeito que eu respeito o jeito que é o Davi. O Davi é mais ousado, é mais falante, cuida mais das coisas desse jeito, mas naturalmente esse tipo de posição atrapalha, porque não é bem assim. Esse nome tem que ser discutido, esse candidato a vice, com o governador Wilson Lima, porque é ele que vai ter que conviver com esse vice. E em todo lugar do mundo, a indicação do vice passa pela concordância daquele que é o titular. Como vai ser aqui no final, se vai ser João, José, Maria, A, B, C, vai passar pelo Wilson, que é a escolha do governador. Então essa história, eu vou dar amanhã, depois e tal, isso é estratégia política, isso é do jogo, eu estou acostumado já com isso. E eu espero que tudo dê certo, que funcione bem, e que a gente tenha uma campanha limpa, uma campanha para frente, uma campanha que a gente não tenha muitos dissabores ao longo dela. Muito bem, muito claro o posicionamento. Nada melhor do que ouvir a fonte primária, que é o presidente estadual do PL. Afinal de contas, a palavra final, a assinatura final, como ele bem disse na resposta anterior, é dele, né? E aí traz muita leitura para a gente a respeito. Eu vou terminar aqui, são 2 comentários que chegaram, achei interessante, em relação a essa entrevista.
Tem aqui o ouvinte Jonas, que sempre participa com a gente, ele fala, Rose, como Alfredo Nascimento se sente como ex-ministro do PT, agora apoiando Bolsonaro? E tem um outro ouvinte, pede para nos identificar, um advogado, e ele fala assim, olha, é muito diferente ouvir um cara, chama o senhor de cara, me permita, com maturidade e experiência política. Olha a tranquilidade, comentário dele em relação à sua entrevista. Se eu quiser comentar, as duas mensagens. É um prazer. Primeiro, muito obrigado pela paciência. Eu aprendi na vida pública que você, para fazer política, tem que ter três qualidades, né? A primeira delas é a paciência, a segunda é a paciência e a terceira é a paciência. Em relação a esse comentário que eu fui ministro do PT e agora estou apoiando a candidatura do Bolsonaro, eu sou um homem de partido, eu fui presidente nacional do partido e a minha vida toda, com essa paciência toda que eu tenho, ela foi ligada a um partido político, praticamente minha vida toda. E durante o período, o meu partido, que é o Partido de Seto, foi ligado à esquerda, porque lá atrás, em 2002, eu era então prefeito de Manaus, que tinha uma aprovação muito alta, e apoiei o então candidato Lula à presidência da República. Ele conseguiu aqui a maior votação em Manaus, com 81% dos votos no primeiro turno. Foi um momento, é uma etapa da vida. A vida da gente é feita de mudanças. A gente erra, acerta, troca de posição. E infeliz daquele que não pode rever posições, que não pode modificar aquela decisão que tomou. Quando eu fui chamado pelo meu partido, por ser da Executiva Nacional, eu fui falar exatamente porque houve a intenção de filiação do presidente ao nosso partido. E o nosso partido tomou essa decisão. Eu quero relembrar que lá atrás, quando nós votamos o impeachment da então presidente Dilma, eu era o presidente da Executiva Nacional do meu partido e nós fizemos uma votação. Eu perdi nessa votação, majoritariamente o partido decidiu pelo não impedimento da presidência, mas aquilo feria a minha consciência. Eu faço aquilo que o meu coração manda, eu faço a política do bem, eu não estou preocupado nesse ou naquele resultado, nessa ou naquela ação. Eu tomei a decisão de votar pelo impedimento, mas entendi que não seria justo com o meu partido, com meus amigos, eu continuar presidente do partido. Eu renunciei ao mandato de presidente nacional desse partido durante a votação para votar pelo impedimento da então presidente Dilma. Então eu tenho posições muito claras. Eu cometi muitos erros ao longo da minha vida, mas nada de forma premeditada, porque eu sou paciente, né? Erro todo mundo comete. Agora, faço tudo de cabeça erguida, não tenho medo de enfrentar as situações, as adversas principalmente, e faço política pensando sempre no meu semelhante, né? Eu acho que a gente está aqui de passagem. Deus foi muito bom comigo ao longo da minha vida. Eu sou um homem que chegou aqui há 46 anos, foi recebido por esse Estado e me transformou num político conhecido nacionalmente, um político respeitado, graças a Deus. E eu tenho muito orgulho do que fiz, apesar da política ser hoje uma atividade tão desacreditada, tão desmoralizada, porque nós, os políticos, né, ao longo desse tempo, os bons exemplos não foram mostrados para a população. Acho que a gente pode mudar isso um pouco, pode melhorar um pouco, fazendo com que a mulher, o jovem, participe um pouco da política. Essa história de dizer, eu tenho raiva de política, eu não gosto de participar disso, participa sim, o voto é obrigatório, você vai ter que ir lá, dá uma olhada nos nomes, verifica quem são as pessoas, se a pessoa tem família, se presta, se acredita em Deus, se tem princípios, se por onde passou agiu corretamente, se é uma pessoa nova, de onde veio, por que veio, que história essa pessoa tem, por que tem tanto dinheiro, por que está gastando mais dinheiro numa campanha do que certamente vai receber ao longo de 4 anos. Essa pessoa que está fazendo isso certamente não vai fazer a política do bem, está querendo tirar proveito desse instrumento que a cada dia é destruído mais em função da prática da má política. Então, assim, eu estou muito consciente do que fiz, eu já ocupei todos os cargos da minha vida, escapei recentemente de uma Covid muito grave, Deus me deu a oportunidade de estar aqui falando com vocês, então estou no lucro, estou na vantagem, e agradecido a Deus por estar aqui. E vou procurar fazer as coisas corretamente, cometendo erros naturalmente, mas nada de forma premeditada. Muito obrigado, Deus abençoe vocês todos, obrigado pela oportunidade. Vocês me tiraram
do isolamento, eu sou meio difícil de dar entrevistas, até, Rose, para não falar bobagem, para não dizer coisas que eu não tenho certeza. Então, o que eu estou dizendo hoje para vocês é o que eu venho tratando há 4, 5, 6 meses. E dessa posição eu não mudo. O que é que pode mudar? Nós temos um candidato a presidente da República. Se ele de repente disser assim, não, eu não quero mais apoiar ninguém, mas aí vai ser difícil, porque vai ter que... E o que eu tratei, né? E eu estou fazendo isso de forma conversada, sabendo qual é a posição, quem vai ficar com quem, para onde é que vai. E espero que tudo dê certo, que o povo vote bem, que a gente tenha sorte e que a gente tenha anos melhores pela frente na política, porque isso interfere diretamente na vida de todos nós. Nós não conseguiremos, através da política, mudar a vida de nós que estamos aqui. Mas a gente precisa mudar isso um pouco para melhorar a vida das próximas gerações, dos seus netos, dos meus netos, das próximas gerações. Fazendo uma boa política, a gente pode melhorar a vida das pessoas. Deus abençoe vocês todos. Muito obrigado. Muito bem, nós conversamos aqui então com o presidente estadual do PL, Alfredo Nascimento, o ex-deputado, ex-ministro. Muito obrigado pela gentileza de nos ceder parte do seu tempo e conceder essa entrevista para a gente aqui na Band News Difusora para trazer esclarecimentos ao público, né, ao eleitor ou à eleitora que acompanha a cobertura toda especial da Band News. Muito obrigado. Obrigado eu. Um abraço grande para vocês.